Chama-se Os 100 Magníficos e é um livro que reúne, na opinião do seu autor, o jornalista do jornal Record, Rui Dias, as 100 figuras de referência do futebol português. É ele o nosso convidado esta manhã aqui na RDP Internacional. Bom dia, Rui. Bom dia. Rui, foi fácil ou complicado eleger os melhores 100 futebolistas de sempre? E já agora, entre que anos é que eles são eleitos e os critérios que foram utilizados, quais foram? Bom dia. Não, fácil não é, porque realmente o campo de recrutamento do futebol português desde os seus primórdios tem sido, de facto, bastante grande a esse nível. Estamos a falar do início dos anos 20? Exatamente. Aliás, eu creio que antes dos anos 20, o único jogador que aparece no livro é aquele que é considerado o melhor jogador português da primeira metade do século XX, que é um Artur José Pereira, que fundou o Belenenses e que jogou no Benfica e no Sporting. E que, enfim, os companheiros da altura, entre os quais, por exemplo, Cândido Oliveira, Ribeiro dos Reis, grandes figuras do jornal... Associados ao jornal A Bola. Associados ao jornal A Bola, consideram, sensivelmente em 1950, como o melhor jogador português de todos os tempos. Isto, enfim, tem algum impacto, porque nessa altura já havia os 5 violinos, já tinham passado grandes jogadores pelo Pinga no Porto, o Espírito Santo e o Rogério Pipi no Benfica, e ainda se considerava em 1950 que era o Artur José Pereira o melhor de todos os tempos. Portanto, esse é o mais antigo. Ele reinou durante muito tempo. Sim. E falha a seleção nacional. Portanto, é convocado para o primeiro jogo da seleção. Por causa da idade? Não, porque, quer dizer, ele nessa altura já tinha 31 anos, creio. O que na altura, na época, era muito, era velhíssimo já, era não é? Velhíssimo, exatamente. E enfim, eles, portanto, é convocado e depois, como sente que existe um clima de dúvida em relação à qualidade e às condições que tinha, decide renunciar a esse primeiro jogo com a Espanha em dezembro de 1921. Quem joga no lugar dele é o Cândido Oliveira, precisamente. Portanto, é a única internacionalização do Cândido Oliveira acontece desta forma. Porque o colega falhou. Porque o colega disse que... As oportunidades realmente às vezes acontecem na vida quando menos se espera, não é? Exatamente. Que outros nomes importantes existem? Naturalmente, digamos que a nossa memória vai... Para a maior parte de nós, creio, anos 50, anos 60 são as memórias um pouco mais antigas. Estamos a falar do Eusébio e tal. Mas há muita gente nesse período, entre os anos 20, 30, 40, não é? Há bastantes. Até porque naquela altura, digamos que o jogador de futebol tinha uma relevância na vida social do país que é diferente da atual. Portanto, eram mais raros. De que maneira? Exatamente. Eram mais raros. Os ídolos eram menos, portanto, digamos que muitas das pessoas, os grandes ídolos que tinham, eram jogadores de futebol. E associados naturalmente aos clubes, porque essa paixão que o futebol encerra tem essa consequência de te tornar ídolos mais facilmente do que noutra atividade, porque existe essa paixão, essa ligação à bandeira, ao símbolo do clube. E então, eu creio que nessa altura aparecem vários jogadores e também havia outra coisa, que a rivalidade não atingia o extremo de intolerância e que hoje vimos. Era fácil para um adepto do Benfica, diria que, reconhecer ao Sporting os jogadores, a excelência dos jogadores que tinha nos anos 30 e 40. Aliás, o que devia acontecer hoje em dia. O que devia acontecer hoje em dia, naturalmente. E que é muito difícil acontecer. Por causa da clubite extremada, não é? Exatamente. Que é um mal que digamos que nesta sociedade da comunicação e das redes sociais. E das redes sociais tornou-se um caso... Aliás, uma coisa só, fazendo aqui um parênteses, Rui, uma das coisas muito engraçadas hoje em dia é que tu estás a ver um jogo da televisão e se ao teu lado estiver a página do Facebook, tu vês perfeitamente naqueles jogos grandes da seleção, claro, ou nos jogos importantes dos clubes, os próprios teus amigos estão a comentar, a fazer comentários de segundo a segundo, não é? Exatamente. Não sei propriamente com que atenção é que se senta em frente à televisão, por exemplo, para ver um jogo,
se está ao mesmo tempo preocupado em teclar no computador. Exatamente. É uma forma diferente de entender o fenómeno, não é? Quer dizer, quem gosta verdadeiramente de futebol, se calhar não tem tempo para, num jogo desses, não tem tempo para estar a ver e a teclar. Mas quanto é que eles ganhavam antigamente, por exemplo? Quanto é que era um salário médio? Eu não faço ideia. Mas dificilmente, quer dizer, eles poderiam viver da atividade futebolística. Não eram profissionais? Não eram profissionais. Eu diria que até meados dos anos 50, muito dificilmente poderiam viver da sua atividade futebolística, ou pelo menos era raríssimo isso acontecer. Então o que é que eles faziam? A maior parte das vezes? Eram empregados de mesa, de construção civil? De empresas. Algumas delas ligadas ao Estado, não é? Aquelas, os grémios que na altura eram muito vulgares, o Grêmio das Carnes, o Grêmio de não sei o quê. E depois tinham o futebol que lhes dava, enfim, era um complemento interessante. O futebol é que era o complemento da sua atividade, não é? Exatamente. Eu recordo-me, por exemplo, que esse problema do dinheiro colocou-se nessa altura, em 1954, com a chegada do Otto Glória ao Benfica, em que ele chega ao Benfica. Brasileiro. Enfim, treinador dos magriços, em 66, no Campeonato do Mundo, que chegou ao Benfica e estabeleceu regras muito, muito apertadas nesse sentido. Como por exemplo? Os jogadores que tivessem empregos teriam de os deixar e dedicar-se por inteiro ao futebol. O que não era, portanto, hábito até essa altura. Exatamente. E eles aceitaram isso de uma forma mais ou menos pacífica? Quem já tinha essa atividade, porque naquela altura já havia quem tivesse só a atividade de jogador de futebol, mas, por exemplo, houve casos que o Rogério de Carvalho, o Rogério Pipi, por exemplo, que digamos que na altura seria uma das maiores figuras do futebol português, por exemplo, recusou. Preferiu continuar a vender automóveis e deixar o Benfica, indo depois jogar para o Oriental. Portanto, o Rogério de Carvalho nunca chega a jogar treinado pelo Otto Glória. O que hoje é impensável. Hoje é de facto impensável. Eu perguntava-te no início desta nossa conversa, portanto, já percebemos que começa nos anos 20, vai mais ou menos até à atualidade, esta eleição dos 100 melhores. Agora, que critérios é que foram utilizados? Os critérios, vamos lá ver, eu quero acreditar que dos 100, há 80 que serão praticamente comuns a qualquer lista que possamos pessoal. Fazer. Exatamente. Não só pessoal, porque também, enfim, suportado em números de golos marcados? De golos, números de jogos, número de épocas na primeira divisão, número de internacionalizações, número de títulos conquistados, que é sempre um fator que, não sendo o único, enfim, se tivermos dois jogadores que tenham tido uma expressão técnica e uma expressão social até parecida. Se um jogou 100 vezes na seleção e o outro jogou 30, se tivermos que optar, obviamente que são números que revertem a favor daquele que jogou 100 vezes na seleção. Por exemplo, até há relativamente pouco tempo, tanto quanto eu me lembro, e tu vais-me corrigir se eu estiver errado, o Pauleta detinha uma série de recordes na seleção nacional. Até há relativamente pouco tempo. Tem ainda. Ainda tem? Tem ainda. Que ainda não foram batidos pelo Ronaldo. Não. Tem o recorde de golos marcados na seleção, que são 47. E que... Estamos a falar só ao nível da seleção. Só ao nível da seleção. Pauleta, que tem a outra particularidade de nunca ter jogado na primeira divisão portuguesa. Não é? É muito engraçado. É muito engraçado porque, enfim, nós dizemos que são os novos tempos. E lembramos-nos, enfim, do Figo, que fez uma carreira no estrangeiro, do Rui Costa, do Fernando Couto e de outros que jogaram mais no estrangeiro. O Pauleta não jogou mais no estrangeiro. O Pauleta só jogou no estrangeiro. O que é uma coisa que, enfim, é o expoente máximo desse... Como é que vou dizer? Desse novo sinal dos tempos. Porque os grandes jogadores portugueses, na maioria dos casos, não, é impossível retê-los em Portugal... Por uma questão financeira, não é? Por uma questão financeira. O José Mourinho nunca jogou? Ele jogou em Portugal? Jogou em Portugal,
Mas quer dizer, era um jogador que não tinha... E ele próprio reconheceu isso, não é? Eu pergunto isto porque ele assina o prefácio do... Exatamente, do foi livro. uma gentileza dele, que obviamente muito me honrou, porque é de facto, enfim, eu estando no livro 3 bolas de ouro do futebol português. Portanto, 3 jogadores que foram, num ano, considerados os melhores jogadores do mundo nesse ano. Estamos a falar do Figo? Do Figo, do Eusébio e do Cristiano Ronaldo. Enfim, ter o outro bola de ouro a fazer o prefácio numa atividade diferente de jogador de futebol, obviamente que é uma honra muito grande para mim. O Zé Mourinho jogou nas camadas jovens do Belenenses, depois esteve no Rio Ave, na primeira divisão, sem ter evidência, não é? Voltou ao Belenenses e depois tem uma carreira que acompanha, digamos que é uma forma que ele encontrou de acompanhar... Ele era o secundário, era o adjunto, não era? Não, nessa altura jogava. Antes de ser treinador. Antes de ser treinador. Jogava, portanto, a partir de uma certa altura, creio que a partir de ter jogado no Belenenses na segunda divisão, eu creio que ele utilizou a carreira futebolística apenas para acompanhar o desenvolvimento dos estudos. E a partir do momento que tirou todos os cursos que queria e se dedicou ao treino, enfim, seguiu por essa via, e ainda bem, porque tal como ele diz, como jogador de futebol não ia a lado nenhum, e como treinador chegou ao topo do mundo, não é? Por isso é que ele é um bom treinador? Porque foi um mau jogador? Ou... Não, eu creio que não tem influência. Eu creio que isso não tem grande influência. O Mourinho consegue juntar as duas coisas, não é? Conhece as regras do balneário, porque as viveu, porque viveu esse dia-a-dia, a complicação das relações entre os jogadores, que no fundo é uma camarata, o balneário, em que convivem toda a espécie de seres humanos, e ele sabe isso. Quando falamos em balneário, não falamos obviamente no espaço físico de um balneário, é a convivência, não é? É a convivência, é a relação que todos mantêm entre si e entre eles, bloco como equipa, e os treinadores, os dirigentes, os adeptos, enfim, toda aquela massa de pessoas que estão à volta da equipa. Ele poderia ser o magnífico número 101 do teu livro? Eu acho que sim. O Zé Mourinho é, de facto, enfim, eu creio que o Zé Mourinho, e ainda é cedo, porque com 49 anos ainda tem muito tempo para ganhar ainda mais coisas. Eu acredito que o Zé Mourinho seja o melhor treinador de todos os tempos. Aquele que melhor, a nível mundial? A nível mundial. Aquele que melhor concilia uma série de fatores que hoje são considerados fundamentais. Então, quando ele tiver 60 anos, vai sempre selecionar a nossa equipa nacional, ou não? Ele diz que sim, e de facto, vamos lá ver, depende dele. Não é? É uma previsão? Depende dele, porque se ele quisesse, ainda hoje, se ele agora chegasse aqui e dissesse que queria treinar a seleção nacional, nós temos um selecionador nacional, obviamente, competentíssimo, um grande treinador como o Paulo Bento, mas criar-nos-ia um certo embaraço, não é? Quer dizer, o Mourinho agora quer treinar a seleção nacional. Não, o Paulo Bento está descansado nesse sentido. Claro que está. Porque não quer. Exatamente. Não quer. Muitos dos nomes aqui referidos já foram focados aqui pelo Rui, que é o autor dos 100 Magníficos, que está a ser, digamos assim, folheado esta manhã aqui na RDP Internacional. Vários dos nomes muito conhecidos ainda hoje estão aí na berra, são conhecidos por várias gerações, que é o caso do José Augusto. Ele foi um dos elementos-chave do Benfica nos anos 60 e foi também da Seleção Nacional. Queres-me traçar um pouquinho, por exemplo, o que é que ele representou na altura, o José Augusto? José Augusto é um dos melhores extremos direitos da história do futebol português. E mesmo em determinado momento da sua carreira, é um dos grandes extremos direitos do futebol europeu. De resto, em 1962, é considerado o melhor extremo-direito da Europa. É o Garrincha europeu. Portanto, o Garrincha que era brasileiro. Brasileiro e o paradigma do gênio, da qualidade. Portanto, há um jogo na Dinamarca, em Aros, em que o Benfica vence por 4-1. O José Augusto faz uma exibição extraordinária,
e no fim sai em ombros do estádio, que é uma coisa difícil de entender. Só vista nos toureiros. Só vista, é porque se o jogo fosse particular, enfim, ainda era como o outro, não, é um jogo da Taça dos Campeões Europeus. Portanto, estamos a falar de um jogo oficial, em que a equipa da casa perde claramente o jogo, e em vez de, enfim, de terem alguma hostilidade para com o jogador que no fundo lhes matou o sonho, não, pegam nele ao colo e levam-no à invasão de campo e levam-no ao colo do sítio onde estava até às cabinas. Um dos meus convidados esta manhã é nem mais nem menos que o José Augusto, um grande craque, um grande ídolo, uma grande figura do nosso mundo do futebol. Bom dia, José Augusto. Bom dia. Rui, gostava que recordasses aquilo exatamente que tens a dizer ao José Augusto e agora na presença dele, embora via telefone. Olá Zé, é um prazer estar a falar consigo, como sabe, e é um prazer porque, para lá do grande jogador que foi, um dos melhores jogadores do mundo e uma figura ímpar do futebol português, foi uma pessoa que sempre me acompanhou e que muito me ensinou. E isso tem um peso grande para mim. Aliás, o Zé, eu creio que nunca falámos sobre isso, mas o meu primeiro trabalho assinado no Record foi um treino de uma seleção de júniores e de uma seleção de juvenis, em que o Zé era o selecionador nacional. Portanto, a primeira coisa que eu assinei foi algo em que o Zé esteve presente. Portanto, é um prazer muito grande sempre revê-lo e tê-lo como parceiro desta caminhada futebolística e jornalística que no fundo é a razão da minha vida e deste percurso grande, não é? A gratidão da amizade que sempre mantive com o teu pai leva-me a mantê-la contigo, não é? Filho de eleto e conseguinte ajudar em tudo aquilo que seja necessário que corresponda não só à minha vida futebolística como ao futebol em geral, como é óbvio, não é? No lançamento do teu livro, que já o li e que tem realmente as 100 figuras do futebol português, que são a tua opinião, evidentemente, e a opinião de alguns que já cá não estão e que eram reconhecidamente e estão reconhecidamente avalizadas, por exemplo, como estou a citar o Cândido de Oliveira, não é? E é um livro bastante interessante que as novas gerações têm contacto e ficam a saber aquilo que realmente é o passado do futebol português perante o presente. Não é? O José Augusto leu a parte que lhe é dedicada. Li, com e concorda. Que sim. E concorda? Sim, concordo em absoluto, porque reflete realmente toda a verdade daquilo que se passou, não é? E vem à memória e, como disse, as novas gerações vão encontrar efetivamente aí o conhecimento daquilo que foi a minha passagem pelo futebol, não é? O Rui recordou aqui uma passagem muito interessante, o dia em que foi levado em ombros num jogo da Suécia para fora de campo, que hoje é impensável devido até às regras de segurança. Quer-nos recordar exatamente esse dia? Olha, foi um dia realmente em que nós eliminámos o Orros da Dinamarca, já tínhamos ganho em Lisboa, e depois em Orros, quando terminou o jogo, eu nem dei pela exibição que tinha feito. Nós, quando jogamos, pomos em campo toda a criatividade e a diversidade do jogo de futebol e das características que nos compõem. E senti-me levado realmente pela uma mocidade que me espantou, não é? E fui levado em ombros até ao balneário pela juventude dinamarquesa, que, enfim, viram a minha exibição, que deve ter sido e foi realmente de âmbito excepcional, o que muito me sensibilizou, não é? Isto tem a ver com a inspiração do dia ou com uma preparação técnica muito apurada? Não, tem a ver com as duas coisas, não é? A inspiração só é a inspiração todos temos. Depois a execução, a capacidade de execução, evidentemente que é de cada um.
aquela que cada um tem. Eu, evidentemente, passo a modéstia, tinha realmente uma capacidade técnica invulgar, não é? Era daqueles jogadores que era muitas vezes visitado pela inspiração, não é? Com certeza, com certeza. Para além dessa capacidade técnica, havia jogos, muitos jogos em que, isso, enfim, eu já não fui a tempo de o ver jogar com olhos mais críticos, enfim, era uma criança ainda, mas, Claro. mas dizem-me que de facto o Zé Augusto era um jogador de não só, quer dizer, tinha essa técnica individual e esse talento. Era um jogador que começou no futebol de rua. Exatamente. Que é uma coisa que hoje em dia cada vez acontece menos, não é? Acontece menos. E só os premeditados podem realmente desenvolver nas escolas de futebol todo um desenvolvimento técnico, físico e, sobretudo, na inserção daquilo que eu considero que é a educação futebolística perante o respeito que se tem que ter pelos adversários e, fundamentalmente, também pelos clubes. O Rui dizia que o Zé Augusto nesse dia e noutros momentos foi tocado pela inspiração, foi realmente atravessado por essa luz, por essa chama que é rara muitas vezes em determinados momentos. Hoje em dia os jogadores são visitados mais pelas comissões antidoping, não é? Sim, com certeza. E eu já nessa altura também fui várias vezes consultado. Por exemplo, estou-me a lembrar em 66, nos 2 primeiros jogos que realizámos no Campeonato do Mundo, na Inglaterra, quer no primeiro jogo com a Hungria, quer no segundo com a Bulgária, eu fui designado as 2 vezes para exame de doping. Claro. Mas era um fenómeno sobre o qual não se falava muito na altura, ou falava-se menos? Dizer, não, na década de 50 não se falava nisso. E ainda bem que isso apareceu, porque, enfim, houve realmente conhecimento de factos que levavam, às vezes, muitos jogadores a excederem a sua capacidade, não é? Veio moralizar um bocadinho a competição em si? Veio, com certeza que sim. Zé Augusto, quem é que é o seu herdeiro hoje em dia em Portugal ou jogando no estrangeiro? Um jogador português, naturalmente. Bem, um jogador português, sempre eu eu revia-me muito no Figo, no Luís Figo, na forma de jogar, na forma inteligente como executava as suas ações, o estudo imediato do adversário. Bom, neste momento não tenho assim. Depois, mais tarde, e antes do Luís Figo, o Vítor Paneira tinha realmente também certas características. Mas aquilo que eu mais me revia foi realmente o Luís Figo, sem dúvida alguma. Agora, neste momento, nos jogadores portugueses, neste momento não vejo assim um extremo clássico. O extremo também é uma espécie em vias de extinção, Zé Augusto, não é? É. Cada vez há menos. Cada vez há menos, porque se adota realmente o médio-ala. Pois, o médio-ala que tem por obrigação de jogar no meio-campo e jogar na extrema. Agora, jogar na extrema, tentar ultrapassar o adversário, ir à linha de fundo, cruzar, de trás para a frente, tem-se visto muito pouco. Zé Augusto, pegando aqui nas palavras do Rui, outra espécie em vias de extinção são jogadores portugueses no Benfica. Claro que sim. O Benfica acompanha o mercado. Isso não lhe causa muita tristeza? Claro que sim, eu preferia que fosse, enfim, uma equipa portuguesa, não é? Pronto. Mas o Benfica tenta acompanhar o mercado de jogadores estrangeiros e não é porque eles sejam mais baratos do que os portugueses. Penso é que não se cuidou, a partir de determinada altura, não se cuidou das escolas de jogadores na formação, muito embora os clubes principais tenham realmente uma formação. Mas, enfim, são formas de concepção totalmente distintas em relação àquilo que era no meu tempo e até há uns poucos anos.
e que agora voltaram novamente a fazer uma formação com quer o Benfica, quer o Sporting, quer o Futebol do Porto, têm realmente condições extraordinárias para poder fazer e criar um escola de jogadores portugueses. Eu não estou por dentro desse problema, vivo de forma distinta e por conseguinte não tenho feito o acompanhamento. Isso também vai muito da concepção que existem nessas escolas de formação, na concepção dos técnicos. Hoje tem-se aproveitado realmente imensos professores de educação física formados. Uma parte deles nunca jogou futebol, a outra jogou a um nível mais baixo e talvez lhes faltem sensibilidade de análise para poder prescrutar as características dos miúdos que estão sob o seu comando e colocar os olhos mais longe naquilo que é efetivamente a grande necessidade de os manter, numa metodologia de trabalho mais intensificada ou menos intensificada. Zé Augusto, agradeço muito a sua presença aqui na RDP Internacional nesta manhã. Agora só uma última perguntinha, se é que é possível responder. Entre os 100 magníficos neste ranking fantástico que o Rui arranjou e que vai justificar em seguida o porquê, em que lugar é que se colocaria, mais ou menos? Não, eu coloco-me no lugar de uma figura, que grada do futebol português. Não serei eu que irei dizer ou expandir aqui as minhas qualidades e que deveria estar, em que posição deveria estar. Estou na posição que as pessoas entendem e, sobretudo, o que estão no imaginário ainda de muitos jornalistas atuais. E para mim, realmente, nesses 100 magníficos, para mim, o número 1 é sem dúvida o Azeiro. Um dos outros jogadores retratados neste livro, os 100 magníficos do Rui Dias, é o Sérgio Conceição, que está também, nesta altura, connosco aqui na RDP Internacional. Bom dia, Sérgio. Bom dia, bom dia. Sérgio, o que é que se pode falar de um jogador que é também um dos eleitos do Rui Dias para este lote de 100 magníficos, os 100 melhores jogadores portugueses de sempre? É uma enorme honra, um orgulho muito grande ao estar nesses 100 jogadores. Fico-me veras honrado com a inclusão nesse lote de tão prestigiados jogadores. Vindo também do jornalista que é o Rui, que eu conheço já há muitos anos. Obviamente que ainda fico mais feliz porque sei que a vida dele é o futebol, é uma pessoa muito entendida, muito capaz, e fico sinceramente muito feliz. E depois vendo aquilo que ele escreveu sobre mim, resume exatamente aquilo que foi a minha vida esportiva e toca também em pontos na minha vida pessoal, na minha infância difícil, e penso que está bem espelhado e muito escrito o artigo que fala sobre mim. Sérgio, é um prazer ter-te em contacto comigo, porque és uma pessoa muito importante também na minha própria carreira também, porque foste um jogador diferente. Foste um jogador diferente do jogador tradicional, um jogador irreverente, que nunca se calou perante as injustiças, que foi uma lufada de ar fresco num cenário que a partir de uma certa altura se tornou um bocadinho cinzento e sem grandes rasgos a esse nível, não é? Sim, Rui, sabes que a minha admiração por ti, independentemente de escrever, e sempre com grande intenção, e positivo e negativo, e penso que é consensual para toda a gente, pelo menos das pessoas que eu conheço, e são muitas que estão dentro desse livro. Quer dizer, todos são unânimes a dizer que, independentemente da tua verdade e da tua opinião, era sempre a tua opinião, víamos sempre como uma crítica positiva, sendo negativa também por vezes, e o que era normal. Eu lembro-me de uma crónica que fizeste sobre mim
quando eu estava na Bélgica. Sim. Tipo o extremo exilar, uma coisa assim do género, tipo, que ninguém me dava atenção, e estava a fazer épocas que acabei por ganhar a Bola de Ouro. Eu tenho esse artigo guardado, uma parte muito importante que eu tenho ao pé de outros troféus que, graças a Deus, consigo conquistar, que é um artigo fabuloso e que me fez vir as lágrimas aos olhos. E há muito poucas pessoas que me conseguem emocionar, e como jornalista, muito sinceramente, e sabe, conhece a minha frontalidade, muito sinceramente, conseguiste por várias vezes, eu não sendo uma pessoa fácil, isso para mim resume todo o carinho e todo o respeito que eu tenho como jornalista e como pessoa, obviamente. Obrigado. Muito obrigado. No fundo isso é recíproco, porque também sabes que eu sempre tive para contigo uma grande amizade e um grande respeito, que no fundo é comum a todos os jogadores e a todas as pessoas com que me cruzo na vida, mas obrigado. Em termos mais futebolísticos. Rui, pedia para te descreveres o Sérgio. Como é que o colocas nesta posição de magnífico? O Sérgio é indiscutivelmente um dos melhores jogadores portugueses de todos os tempos. Era um extremo diferente do extremo habilidoso, subtil, tecnicista, naquelas pequenas coisas. Não, o Sérgio Conceição era a técnica no estado mais puro. Era a técnica da recepção, do passe, da articulação motora com a bola, do cruzamento, do remate com o pé direito, mas também com o pé esquerdo. O Sérgio Conceição é um jogador que eu diria que é o único no futebol português. E é uma pena que não tenha levado até ao fim a excelência do clube que representou. Portanto, isto que ele estava a dizer de se ter exilado na Bélgica. Eu recordo-me que nesse artigo eu terminava dizendo qualquer coisa como as saudades que eu tinha de o ver jogar. Exatamente. Porque era realmente era inacreditável como é que um jogador com a qualidade do Sérgio, que na altura era um dos melhores extremos do mundo, estava a jogar num campeonato periférico, num campeonato sem expressão europeia, não é? E isso realmente foi uma pena, assim como, enfim, e no fundo é o caso mais flagrante de injustiça ou de mistério à volta da carreira do Sérgio Conceição, é o modo como foi afastado compulsivamente da Seleção Nacional. Como é que isso aconteceu, Sérgio? Eu já tive a oportunidade de o referir várias vezes. Foi numa altura muito difícil da seleção, porque veio um treinador, brasileiro, escolar, e ele estava num processo talvez de mudança de alguns jogadores, ou quisesse impor, de certa maneira, dando o exemplo, disciplina e de rigor à maneira dele, metendo um ao outro, para talvez um ao outro mais irreverente. Eu lembro-me depois do jogo com a Espanha, tínhamos 2 jogos, um com a Espanha e depois na Noruega, passado 3 dias, salvo erro, onde com a Espanha correu muito mal. Nós estávamos a perder 2-0 ao intervalo já, penso eu, ao mesmo 3-0, e eu via o Miguel jogou lateral direito, e eu via o Miguel sempre na minha frente, e nós a perder 2-0. E eu no balneário, no quente do próprio jogo, quer dizer, no intervalo, ninguém estava agradado com as coisas, e disse alguma coisa ao Miguel, e estava desagradado, e os seus estavam a correr também não muito bem. A verdade é que depois disso, até pelas informações que esse senhor tinha, de eu não gostar de ficar no banco, de gostar de jogar sempre, e por aí fora, houve também algumas pessoas da Federação, com certeza que sim, não nos podemos esquecer também do exemplo do Vítor Bahia, por aí fora, e tomou decisões que eu penso que foram injustas, até porque a minha maneira de ser, eu criava alguma competitividade dentro da seleção, que era sã, não é por acaso que eu sou grande amigo do Rui Costa, do Figo, do Fernando Couto, do Jorge Costa e por aí fora. Quer dizer, tudo isso era visto como uma azia boa, ou seja, não havia ali maldade nenhuma, porque eles já jogávamos juntos há 8 ou 9 anos na seleção principal,
Pronto, e foi de certa maneira injusto, até porque depois fomos à Noruega jogar, então a aquecer na parte dos 45 minutos, todos a aquecer, e não me meteu num jogo amigável, era exatamente para criar, ou para tirar de mim alguma confusão. Eu não, sinceramente, há muitos colegas comigo na seleção, eu não fiz absolutamente nada. A partir daí nunca mais fui convocado, não houve palavras azedas para o treinador. Isso, eu tenho 4 filhos e posso jurar por eles, não houve qualquer tipo de má educação, de mau profissionalismo. Isso era a última coisa que eu faria, até porque a minha carreira é baseada exatamente no esforço, na vontade, no querer, na ambição, na dedicação que eu tenho, e a paixão também pelo próprio futebol. Longe de mim ser mal educado com alguém, até porque isso era uma das bases, ou foi uma das bases da minha educação, bastante humilde, não esquecendo que meus pais analfabetos, mas com grande coração e grande poder de dizer o que é que estava certo e errado, e ter respeito pelas pessoas mais velhas e as pessoas que comandam. Eu, sinceramente, desilusão muito grande, uma amargura muito grande por aos 29 anos ter que sair da seleção daquela maneira, quando nenhuma palavra teve comigo, depois de começar na seleção com Casqueiros com 15 anos, e ver depois 15 anos de seleção em todos os escalões, ter sido para fora daquela maneira. Fiquei magoado, fiquei triste nesse sentido. Claramente, depois as coisas passam e há outros jogadores fantásticos que tiveram a oportunidade de brilhar na seleção, o Simão, o Quaresma, quer dizer, nós tivemos sempre grandes treinos, grandes aulas, e não é por aí que a seleção ficou mais fragilizada, isso não tenho a menor dúvida. Agora, da maneira que foi, penso que foi injusto. É nisso que eu senti e expressei sempre a minha mágoa e a minha tristeza sobre a seleção. Sérgio, assim como no futebol português, penso eu, porque eu, entretanto, também no Porto tive uma segunda passagem em 2004 com o Mourinho, onde tive 6 meses, e depois, entretanto, tive que emigrar outra vez para a Bélgica, exatamente porque as pessoas também desconfiavam já do meu estado físico, e veio-se a comprovar que ainda fiz 3 anos na Bélgica, 3 anos na Grécia, a bom nível. Pronto, mas a vida é assim, o futebol é isto. Pena é, como o Rui estava a dizer, pena é não ter conseguido aqui em Portugal e mesmo na própria seleção jogar mais tempo. Isso para mim também me deixou algo triste. Sérgio, eu quero agradecer muito a sua presença aqui na RDP, mas antes, uma última pergunta que eu queria dirigir ali ao Rui, em relação ao Sérgio. Ele poderá ser tão bom treinador como foi como jogador ou não? Eu acho que sim. Os primeiros passos dele como treinador deixam antever uma carreira de altíssimo nível, porque o que ele fez, o que ele tem feito no Olhanense, enfim, tal como, enfim, se diz e se percebe, é um clube difícil, numa situação difícil, e realmente eu creio que essa irreverência do Sérgio como jogador, essa paixão pela aventura, pelo risco, por entender o futebol como um espetáculo, e até pela própria natureza dele, uma natureza competitiva. Só para dizer aqui eu lembro-me, e é daquelas coisas que me marcam, um dia num treino da seleção, eu estava junto ao campo e o Sérgio passou por mim e disse-me assim, mais uma para a coleção. E a mais uma para a coleção era ter ganho a peladinha. Ou seja, mais uma, mais uma para a coleção. Já são não sei quantas. Portanto, estamos a falar de um treino da seleção que ele valorizava ganhar. Mas que era considerado muito a sério, que não era uma brincadeira. Exatamente. Era assim. Na seleção havia tais peladinhas que nós fazíamos, e eu acho que para nós, e da minha parte, não temos nenhum jogador grande primo técnico naquilo que é fazer 4 ou 5 fintas, driblar 5 ou 6 jogadores, não é? Acho que a técnica tem a ver mais com, na minha opinião, com a qualidade de passe, com a recepção, com tudo isso. Tu não eras muito habilidoso.
Exatamente. Mas a técnica faz parte. Mas a técnica, ou seja, para mim a técnica importante, exatamente, a técnica importante no futebol é a qualidade de remate, é a técnica de remate, é a técnica de recepção, é o passe e tudo isso e por aí fora. Sérgio, um grande abraço e muito obrigado. Um abraço muito grande para vocês todos e um abraço especial para o Rui. Ok, muito obrigado, Sérgio. Um grande abraço, também. Um abraço. Sérgio Conceição, um dos magníficos retratados neste livro do Rui Dias, que estamos agora já na parte final da nossa conversa, mas naturalmente queria voltar ao princípio para perguntar como é que então destacaste estes nomes todos? Foi difícil, de facto, foi complicado? Foi complicado, mas quer dizer, e obrigou-me realmente a um esforço grande de pesquisa e de contacto pessoal com uma série de antigos jogadores que enfim, me enquadraram com a importância que esses jogadores tiveram no seu tempo. O Espírito Santo, por exemplo, falaste com ele? O Espírito Santo falou com ele, recentemente falecido, desaparecido. E que muito me ajudou, porque de facto, com uma lucidez tremenda, conseguiu traduzir-me em palavras a importância de jogadores dos anos 40, do final dos anos 30. Portanto, foram depoimentos aos quais eu não tinha outra solução senão dar a maior credibilidade. Porque era o depoimento de uma pessoa lúcida, inteligente e que viveu esse período. E como o Espírito Santo, falei com o Manuel Vasques do Sporting, o elemento dos 5 violinos, o Jesus Correia, a mesma coisa, Manuel da Luz Afonso, que foi o selecionador nacional em 66, tudo gente que já faleceu. Portanto, isto... Quanto tempo é que levaste a fazer este livro? Este livro, vamos lá ver, eu pensei para aí há 14 anos. Há 14 anos. Em 98 comecei a fazer esses contactos para reduzir a margem de erro nessa primeira fase, que era uma fase que eu não dominava totalmente, não é? Essa fase dos anos 30, 40, 50. E depois fui adaptando também, enfim, a partir de uma certa altura, aquilo que eu já tinha como, enfim, dado adquirido, porque são os jogadores que eu fui vendo jogar a partir sei lá, do Eusébio. Eu por esse já consigo dar uma resposta por aquilo que vi. Agora, o próprio Zé Augusto, por exemplo, eu nunca vi jogar o Zé Augusto como deve ser, não é? Portanto, o expoente, o máximo do Zé Augusto, estava eu a nascer mais ou menos, não é? Mas, e agora, na execução deste livro, tratei também de acompanhar portanto, a minha opinião e o resultado da minha pesquisa, acompanhar de um depoimento de alguém que viveu no campo com o jogador retratado. Como é que se pode definir este livro? É produto da paixão pelo futebol e pelo reconhecimento, pela importância que tem o jogador na vida da nossa própria memória coletiva. Todos nós tivemos, enfim, nem todos, mas quem gosta minimamente de... É aquele. Há um jogador que faz parte da nossa vida. Pelo menos um. E no fundo, essa é uma carreira curta. É uma carreira muito curta. Apesar de tudo, menos curta do que noutros tempos. Nos anos 20. Mas é muito intensa. É muito intensa. Eu diria que, por exemplo, vamos dizer assim, se o Cristiano Ronaldo hoje deixasse de jogar futebol, tinha andado ao mais alto nível do futebol do Mundial durante 8 anos. 7, 8 anos. E isso, em termos históricos, não é muito tempo. E, no entanto, já ganhou um lugar no firmamento. No firmamento, quer dizer. E eu diria que, enfim, por acaso no lançamento do livro, fizeram-me essa pergunta. Se eu acreditava que daqui por uns anos, dos jogadores atuais, ia haver alguém para, se fizesse um novo livro, se iria haver alguma... Dos novos 100 ou dos novos 50, não é? Eu, por acaso, aquele que está de uma forma mais clara, perto de entrar para os 100 melhores, eu diria que é um guarda-redes, que é o Rui Patrício do Sporting. Quero agradecer muito ao José Augusto, ao Sérgio Conceição e especialmente aqui ao Rui Dias, o autor de Os 100 Magníficos, o livro que agora foi editado e que é uma enciclopédia sobre o que de melhor se fez e se faz em Portugal em matéria de futebol. Muito obrigado, Rui. Muito obrigado, eu.